Fera, chegou a hora da gente resolver exercícios sobre porcentagens e colocar em prática tudo o que a gente viu na aula teórica. Só que é fundamental, para que você tenha um melhor aproveitamento, que a leitura do enunciado seja feita com muito cuidado, com muita atenção, que você recolha todos os dados que são necessários para encontrar a solução do problema e, claro, que você entenda toda a estrutura do enunciado, toda a dinâmica da questão, para que você perceba que todos os processos de cálculo que nós vimos na videoaula teórica, de fato, são os processos que você vai utilizar na hora de resolver exercícios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela agora, vou ler essa questão aqui para você, a primeira questão da nossa aula, com muita atenção, destacar todas as informações e resolver para você minuciosamente. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e ler a questão para você. Essa questão é bem simples e diz o seguinte. Numa residência, gasta-se em média R$ 120 por mês com energia elétrica. Para economizar, o proprietário fez um investimento de R$ 170 com a substituição das lâmpadas e, com isto, fará uma economia mensal de 8% no valor da conta mensal de energia elétrica. Com essa medida, após quantos meses o proprietário recuperará seu investimento? Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora um comentário para você dessa questão. Entendendo o enunciado. Nessa residência, o proprietário gasta todo mês R$ 120. O que foi que ele fez? Vou trocar todas as lâmpadas da casa para reduzir o valor da conta mensal. Só que na hora de trocar as lâmpadas, ele teve que gastar R$ 170, com a perspectiva de que a conta reduzisse seu valor em 8%. E aí ele quer saber quantos meses devem se passar para que aquela economia de 8% compense ele recuperar o investimento que ele fez. E a partir desse período, as contas vão ficar mais baratas e ele vai sentir na pele, digamos assim, a redução no valor da conta e a economia no seu bolso. Entendeu a lógica? Então deixa eu sair aqui da tela e fazer tudo isso para você detalhadamente. Primeiro passo, vou colocar aqui o valor mensal, né? Quanto essa família está pagando atualmente todo mês. São esses R$ 120. Quando houve a troca de lâmpadas, há uma expectativa de uma redução no valor da conta. E é com esse valor da redução que ele quer recuperar os R$ 170 que ele investiu. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou calcular esse valor daqui. Deixa eu destacar para você. Ele fará uma economia mensal de 8% no valor da conta mensal de energia elétrica. Então, a expectativa é que haja uma redução de 8% em cima desses 120. Esse é o valor que vai reduzir a conta. Vamos calcular? Primeiro passo, pegar essa porcentagem, 8%, e transformar em uma fração centesimal, 8 sobre 100. O sinal de preposição vai dar lugar à multiplicação, e aqui eu tenho 120. Na hora de fazer esse cálculo, eu vou começar simplificando esse zero do 120 com esse zero aqui do 100. E aí eu vou ter o seguinte, multiplicando 8 com 12, eu vou ter 96. E aqui embaixo eu vou ter 10. Se você divide 96 por 10, você vai encontrar exatamente o valor da redução, que eu já vou colocar assim. A redução na conta foi de R$ 9,60. Foi não, né? Vai ser todo mês de R$ 9,60. Bom, mas o que o cara quer é recuperar, vou até sublinhar aqui, recuperar o investimento dele, que foi de R$ 170. E como todo mês ele vai economizar em relação aos 120, R$ 9,60, logo, para eu descobrir a quantidade de meses, eu vou pegar os R$ 170, que é o valor total a ser recuperado, e vou dividir por 9,60, que é quanto ele vai recuperar todo mês. E aí você vai ter que fazer essa divisão aqui, certo? Com muito cuidado, não usa a calculadora. Para ganhar tempo, eu já fiz essa divisão, certo? Isso aqui vai dar 17,7. Então, ele precisa de mais de 17 meses. Então, eu posso dizer para você o seguinte, que são 18 meses, aproximadamente, o tempo necessário
para que o proprietário recupere o valor investido e passe a ter na pele, né, todo mês agora, uma economia na sua conta mensal. Concluindo assim essa questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa D de 12. Pronto, fera. Com isso, eu concluo a primeira questão da nossa aula e eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você. Perceba que o único cálculo de porcentagem que eu fiz nessa questão foi esse daqui e eu fiz tal qual eu sugeri lá na videoaula teórica. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão? Deixa eu levar você aqui para o próximo slide, onde a gente vai resolver mais uma questão muito simples. Eu vou sair da tela, ler o enunciado para você e depois trago o comentário dessa questão nos mínimos detalhes. Vamos lá? Saindo aqui, para fazer a leitura, você vai observar que o enunciado diz exatamente o seguinte. Um investidor iniciante resolveu diversificar suas aplicações financeiras investindo na Bolsa de Valores. Para analisar o resultado de seus futuros investimentos, criou a tabela a seguir. Olha a tabela, nós temos uma classificação para o investimento que é feita em função do percentual de lucro que ele teve. Então, nós temos aqui intervalos do percentual de lucro e para cada intervalo uma classificação. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, de acordo com a tabela criada, uma aplicação de R$ 21.500, que obteve um retorno de R$ 25.800, é classificada como? Nós temos aqui as alternativas e eu quero trazer para você agora o comentário dessa questão. Entendendo o enunciado. Se liga, uma pessoa tinha R$ 21.500 e resolveu investir todo esse valor lá na Bolsa de Valores. Criou uma tabela onde ele classifica em função do percentual de lucro o investimento dele. Aí ele criou aí 5 formas de classificação. Insatisfatória, regular, satisfatória, boa e excelente. Tudo dependendo do percentual de lucro. Quando ele foi retirar o dinheiro que ele investiu inicialmente em 21.500. O retorno foi de 25.800. Observe que houve uma variação de valor e ele ganhou sim algum valor. Só que eu não quero saber quanto ele ganhou. Eu quero saber qual é a classificação que ele atribui a esse investimento. Será que foi um investimento excelente? A classificação é boa? É satisfatória? Qual a classificação? Eu preciso descobrir qual é o percentual de lucro. Então eu vou começar descobrindo o lucro. Fazendo o quê? A diferença entre o valor retirado e o valor investido. Vamos ver como é que eu vou resolver essa questão aqui. Preste atenção. Inicialmente, a pessoa tinha R$ 21.500. Faz o investimento e depois de um tempo, na hora de pegar o dinheiro de volta, ele pega R$ 25.800. De fato, essa pessoa teve um lucro. E se eu quiser descobrir qual foi o lucro dessa pessoa, eu vou calcular a variação do valor. Ou seja, a diferença entre o valor final e o valor inicial. Que vai ficar assim, 25.800 menos 21.500. Aí, nesse momento, eu descubro o lucro nominal, ou seja, o lucro exato que ele teve. Nesse caso, foi um lucro de R$ 4.300. Só que para que eu consiga classificar o investimento dele, eu preciso descobrir qual foi o percentual de lucro que ele teve. E aí, nesse caso, eu vou descobrir a taxa do lucro. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o lucro e vou comparar com o valor inicial. Isso seria a taxa do lucro. Mas para a informação ficar como eu quero, em porcentagem, eu já vou multiplicar esse resultado aqui por 100%. E é só fazer essas continhas aqui. Veja bem, o lucro foi de R$ 4.300. O investimento inicial foi de R$ 21.500. E eu multiplico isso aqui por 100%. Vamos lá. Simplificando os zeros, eu tenho que esses dois zeros aqui no 43, eu simplifico com esses dois zeros aqui. Aí eu vou ter 43 multiplicado com 100%, isso vai dar 4.300%, que eu ainda vou dividir por 215. Essa divisão é muito boa, porque se você prestar atenção aqui,
430 é o dobro de 215, né? Então, 430 dividido por 215 vai dar 2, mas tem esse zerinho que sobra aqui, ó. Eu descubro que a taxa de lucro foi de 20%. E agora sim, depois que eu descubro qual é o percentual de lucro que essa pessoa teve, eu consigo agora classificar o seu investimento. Vamos lá? 20% se encaixa nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é para lucros que são maiores ou iguais a 20% e inferior a 30%. Então, a classificação para esse investimento foi o da letra D. Foi uma classificação boa. E com isso, eu concluo mais uma questão da nossa aula. Espero que tenha ficado tudo muito claro para você e que você tenha percebido que a ferramenta principal utilizada para resolver o problema foi a ideia de variação percentual e taxa de variação. São ferramentas que são usadas e cobradas com muita frequência em problemas de porcentagem. E sempre que você usa a ideia da taxa de variação percentual, você responde os exercícios não só com mais agilidade, mas também com muito mais segurança. Vamos continuar resolvendo exercícios para se tornar cada vez mais competitivo? Deixa eu levar você agora para o próximo slide, onde a gente vai agora resolver mais uma questão. E dessa vez nós temos uma questão onde vai ser necessário colher dados no enunciado e também nesse gráfico que você está vendo aí na tela. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela, fazer uma leitura do enunciado dessa questão e trazer um comentário para você nos mínimos detalhes. Se liga aqui, ó. Numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de satisfação com a administração de certo prefeito, foram entrevistadas 1.200 pessoas que escolheram uma e apenas uma entre as possíveis respostas: excelente, ótima, boa e ruim. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. Você está vendo aqui o gráfico com 3 barrinhas. Continuando aqui a leitura, nós temos o seguinte. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que o percentual de entrevistados que consideram a administração do prefeito ótima ou boa é de aproximadamente... Aí você tem as alternativas da questão. Entendendo o enunciado. Bom, primeiro, fica claro que o número de pessoas entrevistadas são 1.200. E a cada pessoa foi feita uma pergunta. O que é que você acha? Qual a sua opinião sobre a administração do prefeito? E a pessoa podia responder uma entre as 4 respostas possíveis. A pessoa podia dizer que a administração do prefeito ela era excelente, ou então ótima, podia também dizer que era boa, e podia também dizer que era ruim a administração do prefeito. E a questão quer saber qual é o percentual de pessoas entrevistadas que classificaram a administração do prefeito como ótima ou boa. Lembrando que cada pessoa só dava uma resposta. Então eu vou colher todos esses dados aí e vou calcular esse percentual solicitado. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e fazer o seguinte para você. Destacar logo aqui o total de pessoas que foram entrevistadas, né? 1.200 pessoas. Agora eu vou colocar aqui o número de pessoas que classificaram a administração do prefeito como ótima ou boa. Perceba que a pessoa não podia dar as 2 classificações, né? E que no gráfico aqui, ó, nessa primeira coluna, nessa primeira barra, quer dizer, você tem o total de pessoas que classificaram a administração como boa. Deixa eu colocar aqui, ó, foram 520 pessoas, para ficar mais visível, né? E aqui eu tenho, nessa segunda barrinha aqui, ó, o número de pessoas que classificaram a administração do prefeito como ótima. Se você olhar aí, são 340 pessoas. Como cada pessoa só dá uma resposta, o número de pessoas que classificaram como ótima ou boa é obtido com a soma desses 2 valores. Ou seja, isso aqui vai dar 860. Agora se liga. Eu tenho aqui o total de pessoas entrevistadas. Isso aqui é o total, então equivale, preste atenção, a 100% das pessoas. Já quando você olha aqui, ó, a quantidade de pessoas que classificaram como ótima ou boa é uma parte do total. O que eu quero descobrir aqui é que percentual essa quantidade aqui representa. Então, dessa vez, eu vou responder utilizando uma regrinha de 3 para
chamar atenção a uma dica que eu dei lá na videoaula teórica. Toda vez que eu vou resolver um problema de porcentagem usando regra de 3, eu sempre armo o problema dessa forma. Olha só, eu sei que 100% das pessoas equivale às 1.200 pessoas entrevistadas. Perfeito. Eu quero saber qual é a porcentagem que representa essas 860 pessoas. Eu dei a dica lá na videoaula teórica de colocar sempre nessa posição aqui, ó, o meu termo desconhecido. Por quê? Na hora de fazer o cálculo da porcentagem, você vai fazer apenas o seguinte, ó, vai pegar esse número que fica abaixo do x aqui, que é 100%, e vai passar multiplicando aqui com 860. Então, você vai ter aqui, ó, x igual a 860 multiplicado com 100% e tudo isso dividido por 1.200. Agora, é só simplificar. Aí eu vou simplificar assim, ó, esse zero daqui com esse zero daqui. Vou simplificar também esse zerinho daqui com esse zerinho daqui. Aí ficou assim, ó. Deixa eu colocar aqui para ganhar espaço. Ó. X igual a. Aí eu tenho aqui 860 para multiplicar com 1%, vai ficar 860%, que eu vou dividir por 12. E aí eu vou descobrir o que eu quero, né? Aproximadamente qual é o percentual de pessoas que classificaram a administração do prefeito como ótima ou boa. Se você dividir aí 860% por 12, você vai descobrir que o valor é de aproximadamente 71,6%. Com isso, eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C de certo. Gente, mais uma questão resolvida da nossa aula, mas é importante que a gente continue resolvendo exercícios. O objetivo é se tornar cada vez mais competitivo. Vamos lá? Deixa eu levar você agora para o próximo slide, onde a gente vai responder agora uma questão de porcentagem que foi aplicada na prova do Enem 2015 da segunda aplicação. Mais uma vez, nós vamos ter que colher os dados. Uma parte no texto, no enunciado da questão, e a outra parte nos dados vão sair de um gráfico de barras, como você está vendo aí na sua tela. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura do enunciado dessa questão para você e trazer o comentário da questão nos mínimos detalhes. Essa questão diz o seguinte, ó. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam é apresentado no gráfico. Então, veja bem, esse gráfico daqui, ele traz a frequência com que as pessoas que declararam ter o hábito de andar de bicicleta, eles fazem durante a semana, ou seja, quantas vezes eles andam de bicicleta. Tem pessoas que andam somente uma vez, 2, 3 e por aí vai. Mas se liga, aqui você só tem 75% de todos os entrevistados, porque 25% não tem esse hábito. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Vou destacar aqui para você, ó. Pelo menos 3 vezes por semana. Gente, entendendo o enunciado. Bom, foi feita uma pesquisa, só que agora a gente não sabe quantas pessoas participaram. A pergunta é, você tem o hábito de andar de bicicleta durante a semana? As 75% das pessoas entrevistadas disseram, eu tenho o hábito de andar de bicicleta. 25% disseram, não, eu não ando de bicicleta em momento nenhum durante a semana. Aí depois foi feita uma outra pergunta. Qual a frequência com que você pratica andar de bicicleta? Aí alguns responderam que pratica somente uma vez, outros 2 e por aí vai. Todos esses dados estão nesse gráfico que você está vendo aqui em cima. Beleza? Aí a pergunta da questão é bem capciosa. Ele quer saber qual é o percentual de pessoas que declararam andar pelo menos 3 vezes por semana. Ou seja, pelo menos 3 vezes significa 3 vezes ou mais. Ou seja, a pessoa pode ter declarado andar 3 vezes, 4,
5, 6 ou até os 7 dias da semana. Beleza? Então, muito cuidado com essa expressão, pelo menos 3 vezes. Muita gente se atrapalha nesse momento. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e trazer um comentário para você. Primeiro, eu vou destacar aqui o seguinte. Já coloquei até aqui, vou marcar o texto. 75% do total de pessoas tem o hábito, certo? Agora, quando eu penso em pessoas que andam de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana, eu tenho que ter muito cuidado para calcular essa quantidade exata. Olha só, eu tenho aqui, 26% disseram que andam exatamente 3 vezes. 12%, 4 vezes. 10%, 5 vezes. 7%, 6 vezes. E todos os dias, 15%. Então, eu tenho só que somar esses percentuais. Então, quando eu somar aqui, eu vou ter, vamos lá, deixa eu colocar aqui direitinho, 26%, mais, eu tenho 12% também para somar, mais 10%, mais 7% e mais 15%. Quando eu somo tudo isso, eu vou encontrar aqui 70%. Mas é muito importante destacar isso aqui. Esses 70% é entre as pessoas que têm o hábito de andar de bicicleta. Não é 70% de todos os entrevistados, não, viu? Então, para eu descobrir o percentual entre todos os entrevistados, porque a questão que é isso, qual a porcentagem de todos os entrevistados? Entre os que têm o hábito, eu já sei. Vou destacar de novo, olha. Entre as pessoas que têm o hábito, são 70%. Mas ele quer entre o total de entrevistados. Aí a resposta vai ser dada assim. Logo, eu preciso calcular quanto vale 70% de 75% de todos os entrevistados. Isso é o que a questão está querendo, ou seja, calcular 70% de 75%. E como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que eu sugeri lá na aula teórica. Essas preposições vão dar lugar à multiplicação, as porcentagens vão ser transformadas em fração centesimal. Vamos lá? Nesse caso eu vou fazer assim, 70%. Eu vou colocar aqui 70 sobre 100. Essa preposição vai dar lugar à multiplicação. E esse 75% eu vou deixar assim mesmo. 75% de todos os entrevistados. Agora, eu primeiro simplifico esse zero com esse e vou fazer essa continha. Multiplicando aqui, numerador com numerador, eu vou ter 7 multiplicado com 75, isso vai dar 525%, que eu vou ter que dividir por 10. Quando eu dividir isso aqui por 10, isso aqui vai dar 52,5, não é isso? Então, eu já vou aproveitar aqui, tirar esse traço de fração que você está vendo aqui, dividindo por 10, a vírgula ia ficar aqui, 52,5% de todos os entrevistados. E aí eu concluí a questão. 52,5% de todos os entrevistados disseram que andam de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. E o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa B. Com isso eu concluo mais uma questão da nossa aula. Espero que tenha ficado tudo muito claro para você e que também você esteja prestando atenção nas variadas formas como o texto aparece e como as informações aparecem também. Ora, você tem um texto onde você deve colher no texto todas as informações. Ora, você também tem um gráfico, onde você vai ter que colher parte dos dados no gráfico, a outra parte no texto. É importante que você fique muito atento para que na hora do exercício você consiga agir de forma muito rápida sobre o enunciado do exercício. Por isso, é fundamental resolver mais questões. E é por isso que eu quero resolver mais uma com você. Eu quero levar você agora para o próximo slide, onde eu vou resolver agora uma questão da prova do Enem 2010, uma questão que não tem nenhum tipo de gráfico, só um texto e uma questão muito fácil. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e trazer o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Se liga aí,
O contribuinte que vende mais de R$ 20.000 de ações em Bolsa de Valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Pronto, aqui eu tenho uma informação e agora vai vir uma situação hipotética para que eu possa resolver um problema. Se liga aí, ó. Um contribuinte que vende por R$ 34.000 um lote de ações que custou R$ 26.000 terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de... Estão aqui as alternativas e eu quero trazer agora o comentário dessa questão para vocês. Entendendo o enunciado. Bom, ficou muito claro que para que uma pessoa pague imposto de renda, nessas condições, ele terá que vender em um mesmo mês mais de R$ 20.000 em ações na Bolsa de Valores. E aí, sobre o lucro, não sobre o valor de venda, só sobre o lucro, ele terá que pagar 15% em imposto. Nessa situação hipotética, o cara vendeu por 34 mil um lote que lhe custou 26, então ele teve um lucro de 8 mil reais. Eu quero saber o que é que ele vai pagar de imposto. Quanto é o imposto que ele tem que pagar à Receita Federal? Tá claro para você? Então, deixa eu sair aqui da tela e organizar esses dados. Primeiro, eu vou colocar aqui o seguinte. O valor de venda, né, quando ele vendeu as ações, ele vendeu por R$ 34.000. Agora, lhe custou, na hora que ele foi comprar, né, o custo foi de R$ 26.000. Quer tirar o lucro? Então tira essa diferença. Aí você vai descobrir que o lucro que esse contribuinte teve foi de R$ 8.000. E é exatamente em cima desses R$ 8.000 aqui que ele vai ter que pagar o imposto para a Receita Federal. Vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Nesse caso, o imposto é de 15% sempre. Mas como ele teve um lucro de 8 mil, vou abreviar aqui a palavra imposto, então ele vai ter que calcular 15% em cima de 8 mil. Como é que eu faço o cálculo dessa porcentagem? Eu pego a porcentagem e transformo na fração centesimal, coloco 15 sobre 100. A preposição dá lugar à multiplicação e aqui eu tenho 8 mil. Aí eu pego agora, ó, esses dois zerinhos daqui e cancelo com esses dois zerinhos. E aí eu tenho 15 para multiplicar com 80. Se você multiplicar 15 com 80, você vai ver que o imposto que ele vai pagar vai ser de R$ 1.200. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Fera, mais uma questão concluída. Dessa vez uma questão muito fácil. E eu quero levar você agora para o próximo slide, onde a gente vai resolver agora a última questão dessa nossa aula de resolução de exercícios. Beleza? Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura do enunciado e trazer essa questão respondida de forma muito prática para você. Se liga aí, ó. Um comerciante comprou um automóvel por R$ 18.000, pagou R$ 1.000 de imposto e em seguida vendeu com lucro de 20% sobre o preço de venda. O lucro do comerciante foi de... Nós temos aqui as alternativas e eu quero trazer um comentário para você dessa questão. A primeira coisa que eu quero que você pense aqui é o seguinte. Qual foi o custo total? Por que eu estou falando de custo total? Porque, veja bem, ele comprou o automóvel por 18 mil, mas pagou um imposto, né, de R$ 1.000. Então, esse imposto vai entrar também no custo. E aí a conclusão é que o custo total dele foi de R$ 19.000. Perfeito. O que foi que aconteceu? Bom, eu gastei R$ 19.000, pensou o comerciante, para comprar esse carro. Agora eu quero vender, mas nas seguintes condições. Eu quero vender com um lucro de 20% sobre o preço de venda. Muito cuidado, certo? Então veja bem, numa relação comercial, a gente tem o preço de venda, que é a soma do custo com o lucro. Beleza? Aí ele disse assim, ó, eu quero ter um lucro de 20% sobre o preço de venda. Então, veja bem,
Isso significa dizer que o custo para ele representou 80%. E o lucro que ele teve representou 20%. Agora, tudo isso referente ao preço de venda. Tem que ficar claro para você que o lucro de 20% ele se encaixa em cima de tudo que teve na venda. Então vamos ver aqui o que é que eu quero analisar com você. Olha só como é que eu vou montar. Vou fazer uma regrinha de 3. Esses 19 mil não foi o custo? Está claro aqui que esse custo representou 80%. E eu quero descobrir o lucro. Esse lucro representou 20%. Então, posso fazer uma regrinha de 3 assim. Eu quero descobrir qual foi o lucro e sei que ele representa 20% de toda a venda. Enquanto que o custo que foi de 19 mil representa 80%. Olha só, montei uma regrinha de 3. De acordo com a nossa videoaula teórica, eu sugeri que você deixasse sempre a sua incógnita nesta posição, como eu fiz aqui. Ó. E aí o cálculo do lucro vai sair bem rápido. Ó. Eu deixo o lucro onde ele está. Esse 19 mil passa multiplicando aqui com 20%. Aí eu vou ter 19 mil multiplicado com 20%. Eu vou eliminar aqui o símbolo de porcentagem do 20 e do 80. Vou colocar aqui ó, somente 80. E agora eu vou fazer os cálculos. Perceba que dá para eu simplificar. 20 por 20 dá 1. 80 por 20 vai dar 4. Aí nesse caso agora, é só dividir 19 mil por 4. E quando você dividir, você vai descobrir que o lucro foi de exatamente R$ 4.750. Vai ter que fazer a divisão nesse caso aí. Mas o nosso problema aqui é porcentagem, a divisão eu não vou fazer. Vou deixar já o cálculo aí. Se você quiser, você faz a divisão aí na calculadora, na mão, no seu celular. Bom, acabei essa questão e o gabarito eu vou encontrar na alternativa D. Fera! Com isso, eu vou concluir essa aula de resolução de exercícios. Eu dividi a parte teórica em 2 partes. Estamos resolvendo agora os exercícios referentes à primeira parte teórica. Eu espero você agora no próximo vídeo, que é um vídeo teórico, onde a gente vai ver a parte final da teoria das porcentagens e no outro vídeo a gente volta a resolver exercícios. Vamos lá? Espero você no próximo vídeo.